Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode, olha, mudar a forma como a gente enxerga tudo ao nosso redor. Vamos falar sobre a homeostase quântica informacional, ou, para facilitar, HQI. É uma abordagem fascinante para a transformação pessoal que nos convida a repensar a natureza da nossa própria realidade. Vamos descobrir juntos como isso funciona. Para começar, vamos falar de alguns sentimentos bem conhecidos. Sabe aquela vozinha interna que aparece bem na hora de tentar algo novo e diz, e se não der certo? Pois é, o famoso medo de falhar, que às vezes nos paralisa. Ou então, a dor da rejeição. Aquele sentimento de não ter sido a pessoa escolhida. Seja num relacionamento, numa vaga de emprego ou até mesmo num grupo de amigos. Dói, né? E que tal aquela sensação persistente, que fica lá no fundo, de que a gente não é bom o suficiente? De que está sempre faltando alguma coisa para a gente ser de fato merecedor de algo bom? E tem também o peso da vergonha. Aquele crítico interno super severo que faz a gente querer, às vezes, só se esconder do mundo. Então, todos esses sentimentos não são só momentos, né? Eles acabam virando ecos que moldam a nossa vida. Mas e se a gente pudesse entender a origem disso tudo de um jeito completamente diferente? É aqui que a HQI entra com uma ideia, bem, revolucionária. Ela nos desafia a olhar para o mundo de um jeito novo, começando com a pergunta bem fundamental: do que a realidade é feita de verdade? A resposta, segundo essa visão, é essa aqui. Tudo é informação. Parece simples, né? Mas pense no que isso significa de verdade. Que o universo, na sua base mais fundamental, não é feito de matéria ou de energia, como a gente aprende na escola, mas sim de pura informação. E olha, essa ideia não saiu do nada, não. Ela tem raízes bem profundas na física teórica, com mentes brilhantes como o físico John Archibald Wheeler, que, para quem não sabe, trabalhou lado a lado com o próprio Einstein. Wheeler resumiu esse conceito todo numa frase genial: It from bit. Basicamente, o que ele quis dizer é que o it, ou seja, tudo que é físico, palpável, uma cadeira, uma árvore, o nosso corpo, surge do bit, da informação. É como se a nossa realidade física, no fundo, fosse um grande código. Ok, se tudo é informação, a pergunta de $1 milhão é: será que a gente consegue interagir com essa informação? Mudar ela de alguma forma? Pois é, um experimento bem fascinante foi investigar justamente isso. O pessoal do Instituto HeartMath resolveu fazer um teste para ver se a emoção humana, os nossos sentimentos, poderiam ter um efeito físico no nosso DNA. O processo foi bem direto, olha só. Primeiro eles pegaram amostras de DNA e colocaram em tubos de ensaio. Depois, pessoas treinadas começaram a gerar e focar sentimentos bem fortes e específicos na direção dessas amostras. E por último, eles foram lá e mediram o DNA para ver se a forma dele tinha mudado. A grande questão era, a nossa intenção pode mesmo alterar a biologia? E os resultados, gente, foram impressionantes. Quando as pessoas projetaram sentimentos positivos como gratidão, amor, apreço, o DNA literalmente respondeu. Ele relaxou, as suas fitas se desenrolaram, ficaram até mais longas. Isso sugere uma conexão incrível entre a nossa consciência e a matéria, lá no nível mais básico. Então vamos juntar as peças. Se a realidade é informação e a nossa intenção pode influenciar essa informação, como é que a gente faz isso de propósito, na prática do dia a dia? É aí que a HQI apresenta a sua ferramenta principal para essa mudança. A HQI, então, é basicamente um método, uma técnica para a gente usar a nossa própria consciência para, vamos dizer assim, reprogramar as informações internas que geram nossos problemas. Aqueles sentimentos do começo, sabe? É uma forma de autocura e resolução. E essa ferramenta é o que se chama de comando quântico. Ele tem uma estrutura bem definida em 3 partes: uma abertura opcional, um código quantizador e um decreto, que é a declaração da mudança. A ideia é dar um comando super claro e direto para o nosso sistema informacional. Agora, a parte do código quantizador é super interessante. Peguem a palavra alma, por exemplo. Dentro da HIQ, ela não é só uma palavra com significado bonito. Ela funciona como se fosse uma chave de acesso, um comando específico que, no nível mais profundo, corresponde a um padrão de informação, tipo um código binário. E de acordo com a metodologia, esse código alma é usado especificamente para acessar a camada emocional da nossa consciência. É como se ele fosse a chave certa para abrir a porta onde aqueles sentimentos de medo e de rejeição estão armazenados. Aqui tem um exemplo bem prático de como isso funciona. A pessoa identifica o sentimento, usa o código ALMA para acessar a camada emocional e, em seguida, declara a mudança com convicção.
É assumir o controle para de fato reescrever essa informação. É tomar as rédeas da situação. Beleza, agora vamos amarrar tudo isso e entender o poder gigantesco de escolha que essa perspectiva toda pode nos oferecer. Lembram daqueles ecos de medo e insegurança do começo? Dentro dessa lógica da HQI, eles são, essencialmente, padrões de informação de experiências passadas que continuam ativos rodando no nosso sistema hoje. Então, a grande questão que a HQI coloca na mesa é essa. E se a gente pudesse, de forma consciente, pegar essas informações e simplesmente reescrevê-las? Mudar o código de programação? O que seria possível? E é aí que está a grande virada de chave. Se a realidade é informação e se a gente tem uma ferramenta para interagir com ela, então criar um novo futuro deixa de ser só um desejo, uma esperança, e passa a ser uma escolha real. Deixa de ser uma luta interna e vira um ato consciente de editar a própria informação para encontrar mais equilíbrio e bem-estar. A nossa história, no fim das contas, está escrita em informação. A HQI sugere que a gente pode sim pegar a caneta e reescrever alguns capítulos. Isso aqui foi só um gostinho, claro, para quem sentiu um chamado para se aprofundar, para entender mais a metodologia ou até descobrir como uma sessão pode ajudar a aplicar isso na prática, saiba que a jornada está só começando.